Abra sua Bíblia comigo em nome de Jesus, no Evangelho de João, capítulo 9, o versículo 4. Abra aí com paz, com alegria, com muito amor nessa noite, nessa quarta-feira de bênção, da busca do Espírito Santo e dos dons espirituais, o qual o Senhor tem para os seus. Versículo 4, o capítulo é o 9, João, Novo Testamento. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está no controle de toda situação. Ele é fiel, amém? Oh glória. João capítulo 9, versículo 4. Quem achou diz amém. Obrigado. Glória a Deus. Vamos ler. Em nome de Jesus. Podemos ler? Então vamos lá. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com lodo os olhos do cego. Versículo 7. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Até aqui. Glória a Deus. Quantos creem nessa palavra? Coloca a sua Bíblia no porta-Bíblia em nome de Jesus. Continua aceso, continua com as lamparinas cheias de azeite. Fecha os teus olhos. Senhor meu Deus e Pai, Deus, em nome do Teu Filho Jesus, entramos em oração, Senhor, diante da Tua santa e gloriosa presença, que a Tua palavra, meu Pai, nesta noite, venha sobre nós, meu Pai, a manifestar a Tua glória, que o nosso coração, meu Deus, esteja como uma terra fértil, a receber uma boa semente, a produzir, Senhor, meu Deus, Ramai Shagar Recomanai, aleluia, Santo, Santo é o nome do Senhor, Deus de amor, de poder, de graça, Deus de mistério. Vai orando, vai buscando a face de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido é o nome do Deus eterno. Abre, Senhor Deus, as comportas dos céus nesta noite. Aleluia, 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 aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor. Seja com ele, ó Pai, seja com ele, Senhor, seja com ela. Vai desfazendo, vai quebrando o cadeado, vai quebrando as correntes. Ramai Shagar Recomanai, Oricantanai Shalabar Recomanai. Deus de poder, Deus de graça, Deus de mistério, Deus de milagre, Deus de maravilha. Ah, Senhor da glória, és poderoso, é tremendo. Quebra sim, Senhor, meu Pai, vai orando, vai buscando a face de Deus, para que não haja nenhum impedimento, nenhuma barreira permanecerá. Os planos do Senhor jamais serão frustrados. Estamos dentro de uma batalha para que esse culto continue uma bênção. Ramai Shagar Recomanai, aleluia. Vai queimando, Senhor meu Deus, toda inveja, todo levante, Senhor meu Pai, contra a tua igreja. Louvado seja o nome do Senhor, e exaltado seja o nome do Deus de Israel. Ramai Shagar Recomanai, Oricantanai Shalabar Recomanai. Deus santo, poderoso, tremendo, Deus vivo, Deus forte, Deus de milagre, Senhor dos exércitos. Tira o peso do coração, tira o peso do coração, Deus. Sai trancado, sai agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai fogo, Deus. Vai orando.
Ramai Shagare, Jesus. Entra na batalha, vai. Quem tem sapato de fogo vem vindo, marchando. Vai marchando com varão nesta noite. Quem tem língua repartida, Ramai Shagae, Jesus. Tem resposta nesta noite, assim diz o Senhor. Tem resposta nesta noite, assim diz o Senhor. Oh, aleluia, 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 aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor. Deus vivo, Deus amado, Deus tremendo. Toda obra de bruxaria, toda obra de macumbaria, toda invocação a Deus estranho, Santo Deus de poder, repreenda agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Santo é o nome do Senhor. Não se deixa ficar abatido, não. Abre a sua boca com força. Não temas o adversário. Não temas o adversário, pois o Senhor Jesus já venceu na cruz. Já venceu na cruz do Calvário. Ramai Shagare Komanai, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor dos exércitos. Nagai Shagare Komanai, aleluia. Rikantanai Sharabare Komanai. Deus santo, forte e poderoso, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Santo é o nome do Senhor. Ei, Jesus, Deus está falando que a partir de hoje, essa igreja é para ter reverência. Quando Deus começar a falar nesta casa, Ramai Shagare Komanai, aleluia, descerá o temor sobre a igreja agora. Está descendo a unção de temor, Ramai Shagare Komanai, uma unção de quebrantamento, uma unção de santidade, está enchendo a casa agora. Louvado seja o nome do Senhor. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, aleluia. Essa casa vai aprender o que é reverência diante da santidade daquele que tudo pode. Ele enche a casa, ele enche a casa com a unção de transformação, com a unção de quebrantamento, aleluia. Haverá conversão em massa, haverá conversão em massa, haverá transformação. Louvado seja o nome de Jesus, aleluia. Deus está enchendo os missionários agora, Deus está enchendo, capacitando, porque Jesus, Ramai Shagare, ei Deus vivo, ei Deus poderoso. O Senhor Jesus está na casa, irmãos. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ramai Shagare, Ele quer falar nesta noite. Ele quer falar com a tua igreja nesta noite. Há poder no sangue de Jesus. Santo é o nome do Senhor dos exércitos. Eu vou fazer um pedido agora. Somente aqueles que podem, por favor, se coloque de joelho aonde você estiver, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se coloque de joelho em nome de Jesus. Só você que pode. Ramai Shagare Komanai. Urikantanai Shalabare Komanai. Deus está mandando dizer que hoje Ele está dando fim à falta de reverência nesta casa. Ele está dizendo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que Ele está quebrando a incredulidade nesta casa. Nessa noite Ele manda dizer, Ramai Shagare Komanai, está trazendo força ao espírito daqueles que estavam desanimados. Ramai Shagare Komanai, Jesus, santo é o nome do Senhor dos exércitos. E aquele que vai dar fruto, vai ser limpo mais e mais. Mas aquele que não der fruto, será cortado e lançado no fogo. Ramai Shagare Komanai, aleluia. Se prepare, permaneça na videira, assim diz o Senhor dos exércitos, aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor. Deus poderoso, é um novo estágio, é uma nova configuração da igreja, é um novo levante, é uma grande, aleluia, obra que Deus está fazendo, um degrau a ser subido. Ele está dizendo, aleluia, quem viu verá as promessas se cumprirem. Haverá sinais em todo lugar. Haverá sinais da presença de Deus em todo o Brasil, em toda a nação, em cada canto. Deus está despertando agora uma multidão de adoradores. O Senhor está despertando os crentes que estavam dormindo. Aleluia. Ramai Shagare Komanai. Esta juventude pode mudar essa geração. Louvado seja o nome do Senhor. Espírito Santo de Deus, quantas obras de bruxaria foram entregues nesses dias, quantas entregas foram invocadas. Ramai Shagare Komanai. Mas eu sou Deus, e eu sou Deus, aleluia, e venho quebrando, e os meus eu estou guardando, e os meus eu estou protegendo, e a minha igreja está intacta, porque na minha igreja ninguém toca. Eu sou um muro diante dela, eu sou uma coluna de fogo. Rimai Shagare Komanaya, Oricantana Shalabare Komanaya. Não se escandalizem, não entristeça o vosso espírito. É místico que aconteçam escândalos e mais escândalo, mas atentai para as trombetas que vão tocar. Atentai, aleluia, para a minha volta. Ramai Shagare Komanaya. Consertai a vossa casa, consertai as vossas vidas, consertai na santidade diante de mim. Assim diz o Senhor dos Exércitos, aleluia. Ramai Shagare Komanai, aleluia. Uricantanai Sharabae. Há uma luz muito forte sobre essa igreja. Aleluia. Quanto mais se levanta quanto a igreja, mais ela vai brilhar, assim diz o Senhor. Essa luz ninguém apaga. Essa luz que acendeu ninguém apaga. É o Filho de Deus. É o Filho de Deus, aleluia, 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 Jesus. Ramai Shagare Kumana, aleluia. Assim como está escrito no livro de Joel, jovens profetizarão, aleluia, terão visões, pessoas serão cheias, aleluia, ainda não acabou, aleluia, ainda tem azeite a ser derramado, ainda tem. Cadê os vasos nesta noite? Diante da santidade daquele que pode. Põe fogo, Jesus. O mal está batendo em retirada. E a casa que está na rocha permaneceu de pé. Deus está dizendo nesta noite, a casa não caiu, e a igreja venceu. Exalta o Senhor Jesus, queridos, com as palmas, e pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Toma o seu assento, por gentileza. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus está no controle, amém, irmãos? Aleluia. Glória. Vamos lá. Irmãos, o Senhor Jesus é o Messias enviado por Deus. Ele é Cristo. No capítulo 8, eu dividi ele em 3 partes. Aleluia. Porque o capítulo 8 começa com a mulher que foi pega em adultério e foi levada até Jesus para que ele fosse testado diante da lei.
Porque a lei de Moisés dizia que aquele que fosse pego, fragado nessa situação, deveria morrer apedrejado. A primeira parte, eles chegaram perto de Jesus para provar, e Jesus não falou nada. Jesus somente ficou escrevendo no chão, e aqueles homens começaram a dizer que a lei de Moisés diz isso, e o Senhor? E eles insistiram para Jesus responder. Só que Jesus não respondeu. E ficou escrevendo. E eles começaram a observar Cristo, até que ele diz: aquele que não tem pecado, seja o primeiro a lançar essa pedra. Aí foi lançando as pedras para o chão, do mais velho ao mais moço, e eles foram embora. E Jesus virou para a mulher toda atemorizada e diz: aonde estão os seus acusadores? Ela diz: todos eles foram embora. Ele: nem eu te acuso, vai e não peques mais. A primeira parte do capítulo 8, a gente percebe que Jesus, ele está diante de grandes debates e confrontos. Agora chegou a hora de Jesus mostrar para que ele veio. Vai chegar a hora que a igreja vai ter que mostrar para que ela foi levantada na terra. Se prepara. Tem que se preparar diante de Deus. O segundo momento, Jesus começa a dizer para os fariseus e alguns que ali estavam que ele é a luz do mundo. Jesus diz que ele é a luz do mundo. Qual que é o sentido que ele está dizendo? Que a escuridão é a ignorância sobre quem é o Pai. Ele vai discorrer e vai dizer que ele é a luz do mundo. A terceira parte do capítulo 8, ele vai dizer sobre a verdadeira semente de Abraão, porque ele começa a dizer que ele é antes de Abraão, e Abraão viu os dias dele. Porque os fariseus estão dizendo: você não tem nem 50 anos, como que você pode ser maior do que Abraão? Ele diz que antes de Abraão existir, eu sou. E quem vê o Pai, quem vê a mim, vê o Pai. Pastor, por que o senhor fez isso no capítulo 8? Só para você entender, porque Jesus vai abrir a visão do cego. Porque Jesus está começando a mostrar para eles que a verdadeira cegueira não é a física. A verdadeira cegueira é quando você se reveste de algo e não quer enxergar. Quando você não quer se permitir ser liberto. Tem pessoas, louvado seja o nome do Senhor, que você precisa se permitir Deus ajudar você a perdoar o seu próximo. Tem feridas aí dentro que precisam ser sanadas, mas você tem que chamar o céu para a tua vida. Você precisa clamar, buscar, aleluia, porque a cegueira espiritual, querida, ela não é fácil de compreender. Ela não é fácil de compreender. Aí a Bíblia diz que Jesus, querido, depois dele confrontar esses irmãos, no capítulo 8 ainda, então eles pegaram pedra, no versículo 59, para atirar em Jesus, e Jesus saiu, conseguiu sair. Eles não acertaram Cristo com a pedra, mas em vez de Jesus ir embora, Jesus continua andando no templo. Aleluia. Enquanto eles estão com as pedras nas mãos, Jesus está derramando a sua graça, aleluia, andando e pregando a palavra do Senhor. Aí quando ele encontra um cego de nascença, os discípulos vão perguntar para Jesus quem pecou, se foi o pai ou se foi ele, porque o que era ensinado baseado na lei, que o pecado dos pais visitaria os filhos como herança, e o Senhor Jesus veio para findar a lei. Ele diz: nem o pai nem ele pecaram. Tudo isso aconteceu para a glória de Deus. O Senhor Jesus nos ensina que a glória de Deus se manifesta até mesmo nas adversidades da vida. A glória do Senhor se manifesta até nas coisas negativas que aconteceram com você, que você não queria, mas você ainda não está entendendo que o foco dessa adversidade não é o outro, não é a situação, é você. Você tem um céu pela frente, você tem um céu te esperando. Então Jesus, ele começa a dizer para eles, e ele vai dizer: eu sou a luz do mundo.
E convém que eu faça a obra do meu Pai. Ele está falando sobre obediência. Ainda que haja levante para tentar parar ele. Então, falando isso, ele cuspiu no chão. E ele começou a fazer um lodo com a terra. E ele chegou perto do cego de nascença e colocou nos olhos dele e diz: vai até o tanque de Siloé e lave. O tanque de Siloé significa enviado. Jesus é o enviado do céu. E agora ele envia este homem até o tanque de Siloé para que ele possa encontrar as águas. Jesus poderia fazer esse milagre desse jeito, mas não. Tudo que Jesus está fazendo tem um sentido pedagógico. Tudo que acontece na nossa vida tem um sentido de te ensinar e levar você a ter fé, a acreditar mais nele. Então ele está dizendo: vai. Agora é interessante, Jesus está dizendo para um cego de nascença: vai até o tanque de Siloé. Quem irá conduzir esse homem até lá? Aleluia. Ele vai ter que se esforçar. Jesus está mostrando para ele que quem quer, aleluia, enxergar verdadeiramente, ele tem que buscar para ele enxergar, aleluia, que não é fácil. Deus poderia abrir a sua visão, mas ele quer que você busque e entenda que você tem que obedecer a palavra de Deus. Ele vai encontrar o tanque, vai lavar os seus olhos e ele vai voltar vendo. E aquilo ali vai trazer um transtorno dentro do templo, porque os vizinhos dele disseram: esse aí não é aquele menino que nasceu cego? Outros, parece com ele, vamos chegar perto. Eles chegaram perto, era o ex-cego, ele já não é cego mais. O que é que aconteceu com você, menino? Um homem chamado Jesus colocou lodo no meu rosto e mandou que eu fosse até o tanque. Eu fui lá, lavei e estou vendo. Aí eles disseram: mas hoje é sábado. A cegueira espiritual, querido, louvado seja o nome de Jesus, faz com que as pessoas ficam presos, dominadas, aleluia, porque eles tinham uma rejeição tão grande por Cristo, pelos ensinamentos dos fariseus. Aí a Bíblia diz que esses vizinhos pegaram esse menino, vem cá, foram levar até os fariseus, disseram que esse menino está vendo, através de Jesus. Aí eles chamaram o menino e disseram: que você está vendo mesmo? Ele falou: estou vendo. Aí eles começaram a pensar: não, esse menino não é, ele não era cego não, manda chamar os pais. Os fariseus tinham autoridade sobre o povo. Chamaram os pais dele. E aí, seu filho era verdadeiramente cego? Sim, desde quando nasceu. Por que ele está vendo? Só sei que ele está vendo. E o que aconteceu? Ele é maior de idade, pergunta a ele. A Bíblia diz que os pais estavam com medo de ser expulsos da sinagoga. O controle humano, ele passa, aleluia, pelo medo. Aí a Bíblia diz aqui para mim e para você: conhecereis a verdade vos libertará. Está dizendo que aquele que está no pecado é escravo do pecado. Mas o servo não fica muito tempo na casa, mas o filho sim. E se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que Jesus está querendo dizer? Quando você é escravo do pecado, você é filho do diabo. Quando você, aleluia, é livre pelo filho, você se torna filho de Deus. E ele vai mostrar para nós mais para frente. Está um alvoroço lá, todo mundo está lá questionando, aleluia, poderiam estar felizes porque aquele homem está enxergando. Não, eles estão procurando ocasião, porque Jesus não pode brilhar. Eles procuram ocasião porque a igreja, ela não pode brilhar. A igreja por si só, ela já é a própria luz. E eles estão buscando: não, está alguma coisa acontecendo aí, manda chamar o menino de novo. E está dizendo: o que você acha dele? Esse homem é do diabo. Ele fala: eu não sei, só sei que eu estou vendo. Os sinais, irmãos, é incontestável aqui o que está acontecendo com Jesus. Jesus, ele vai confrontar os fariseus para mostrar para nós que a pior cegueira é aquele que não quer. Você não quer mudar. Quando você não quer mudar, você não abre o coração, você não entrega, aleluia. Nós não somos suficientes sem a presença do Espírito Santo. Eu estou te falando de experiência própria. Às vezes você fala: perdoei. Aí você ataca quem você diz que perdoou. O Espírito do Senhor falou isso comigo. Ou você perdoa por completo, ou você busca a cura por completo, ou toda vez vai haver acusação.
Porque o adversário sabe, ele entende, que as feridas ainda estão abertas. Os fariseus, eles não querem nem saber, eles são abridores de brecha. A religião, ela abre brecha na alma das pessoas. O formalismo. Você precisa servir a Deus por livre e espontânea vontade, por amor dEle, pela graça dEle que te trouxe até Ele, aos pés de Jesus. O Senhor Deus, Ele vai abrindo os olhos do homem, porque Ele curou esse homem aqui, mas esse homem ainda não reconheceu Jesus como Salvador. Ele está sendo um testemunho vivo dentro do templo, mas ele ainda não. Mas ele começa a confrontar os fariseus. Ele vai confrontando os fariseus, dizendo, para mim ele é um profeta. Aí eles estão dizendo, não, ele não é um profeta. Mas agora a palavra dos fariseus está em xeque. Por quê, pastor? Porque eles diziam que aqueles que tinham pecado não poderiam fazer milagre. E agora eles estão dizendo que Jesus é filho do diabo, ele está em pecado, como que ele fez milagre? Aleluia. A palavra do homem por si só, ela não se sustenta. Tem pessoas que querem surpreender Deus, aleluia. Pegam frases prontas, aleluia, e quer dizer, não, pode me tirar tudo menos Deus, aleluia. Quando acontecer isso eu vou te servir, quando acontecer isso eu vou estar inteiramente para você, e de repente a sua palavra cai para o chão. Porque você ainda não abriu mão da cegueira espiritual. Você ainda entende, louvado seja o nome do Senhor, que o que você aprendeu até aqui já está bom. Os fariseus conhecem a lei. Os escribas conhecem, são doutores da lei, pessoas que estudam para ensinar a lei. Mas agora veio o Filho de Deus trazendo, aleluia, a graça plena, um novo tempo. E ele começa a dizer, tudo que eu faço é porque eu aprendi com meu pai. Eu estou falando daquilo que eu vi. Eles não conseguiam enxergar Jesus por causa do ego. O ego, nosso ego, ele fica inflamado. Quando nós não queremos abrir o nosso coração por completo, querido, louvado seja o nome do Senhor. Pensa, aleluia, num ego que quer ser cheio. Às vezes tem pessoas dentro da igreja e quer que Deus fala com ele, aleluia. Rapaz, você está tudo errado. Deus já falou, foi dentro do seu coração. Falou, foi dentro da sua alma. Já é tempo de se aprumar, aleluia, como árvore frondosa para dar fruto para Deus. Senão a gente vai voltar sempre para o ciclo. Qual ciclo, pastor? O ciclo da cegueira. A gente não quer enxergar. A gente não quer ver nada acontecendo, aleluia. A gente quer o quê? Formalidade. Nós queremos formas. Formas de servir. Aí o Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, Ele vem na sua multiforma para confundir o homem. Para confundir o homem. Olha como que é linda a multiforme de Deus. Alguém começa a orar ali com um lenço na cabeça, a glória de Deus se manifesta. Alguém começa a orar ali sem um lenço na cabeça, mas lá no monte, a glória de Deus se manifesta. Aí alguém começa a orar porque ele não acredita no monte, dentro da casa dele a glória de Deus se manifesta. Alguém ali está numa igreja neopentecostal, ele abre o coração, acredita, a glória de Deus se manifesta. A multiforme de Deus é o que? É um recado para mim e para você, aleluia. Fica na sua, busca para você, aleluia. É melhor você tratar a sua alma, trata a sua alma primeiro, aleluia, para você enxergar o reino de Deus como ele é verdadeiramente. Aleluia. Glória a Deus. Um dia eu falei, querido, Deus não está nesse negócio de debate, até eu ler o capítulo 8. Jesus debatendo com os fariseus. Você só arrebenta a heresia debatendo com a palavra, com a verdade. E Jesus debatendo. Aleluia. Jesus, ele vai encontrar esse ex-cego, que não é cego mais, e vai pregar para ele, mostrar a verdadeira essência de quem é aquele Jesus que curou ele, mostrando para ele que não é somente a cura física, mas a cura da alma. E a Bíblia diz que ele se prostra aos pés de Jesus. Mas Jesus tem algo para falar, e os fariseus estão ouvindo. E ele vai dizer sobre a cegueira.
que tem alguns que acham que estão enxergando, mas são cegos. E os fariseus disseram: nós somos cegos. Ele falou: por vocês dizerem isso, são cegos. Jesus está falando, querido, no Espírito, em parábola, para trazer uma reflexão para eles. Às vezes precisa o quê? De uma reforma. Precisa mudar, porque eles foram acrescentando coisa. Os fariseus, eles foram acrescentando coisa. Por quê? Porque é necessário dominar o homem. Não precisa ter domínio de ninguém, aleluia. Quem quer, quer. Quem não quer, não quer. Está na cara. Aleluia, quem quer o Espírito de Deus será transformado por Ele. Quem não quer, só irá passar, aleluia, só isso. Louvado seja o nome do Senhor. Não precisa criar mais nada, nada que possa, aleluia, prender pessoa, dominar a mente de pessoa, não. Aleluia, Jesus está libertando. Vê se Jesus chamou esse homem que era cego para seguir Ele. Não, só falou que Ele era Cristo, e ele se prostra e aceita o Filho de Deus, querido. Louvado seja o nome do Senhor. Eu e você devemos ser luz, luz para o mundo, mostrar Cristo para as pessoas. Quem quiser congregar, que procure uma igreja para congregar, mas Cristo tem que ser anunciado, pelo amor de Deus. Nós temos a nossa forma dentro da multiforme de Deus. E às vezes as pessoas se esbarram nisso, porque ainda continuam com as vendas nos olhos. Esse homem está diante do Filho de Deus, da palavra viva, daquele que não somente curou a cegueira, mas aquele que pode levar para o céu. Aleluia. Será muito triste, irmãos, você passar muito tempo dentro da igreja e a glória de Deus passar diante dos seus olhos todos os dias, e você amargurado, com o coração fechado. Você está amargurado, preso, aleluia, na sua dependência emocional. Você está preso, aleluia, em um sentimento de vitimismo disfarçado de ego. É o que estava nesses homens. Eles estão dizendo que estão zelando pela lei. Eles estão batendo de frente. Não, nós somos filhos de Abraão. Jesus falou: não, vocês não são filhos de Abraão. Quem é filho de Abraão tem as obras de Abraão. Vocês estão querendo me matar. Vocês estão parecendo, vocês são filhos do diabo, porque ele é homicida desde o início. Está falando lá da situação de Caim, e ele também é um mentiroso e o pai da mentira. Nem uma mentirinha desse tamanhozinho assim, querido, vai te ajudar, não. Porque a pequena brecha, ela começa devagarzinho. Pastor, você tem que ser perfeito? Não, mas só segura suas palavras. Ande livre, irmãos, para você não ter que inventar história. Quando é para ser, vai ser. Quando não é, não é. Falei com a pastora Gislaine, as pessoas têm que ser livres, porque não adianta falar para não fazer. Por isso que a profecia, ela vem no Espírito. Você não tem que pensar no resultado, você tem que entregar a revelação e deixar Deus trabalhar na vida da pessoa. O cego vai voltar para casa e não é cego mais. E os fariseus não conseguiram ofuscar a luz, porque ele diz: eu sou a luz do mundo, e pronto, acabou. E nós somos a luz do mundo. Nós somos a igreja verdadeira. Pessoas se escandalizaram, querido, não precisa se escandalizar, não precisa. Nossa, pastor, que afronta. Não me afrontou em nada, porque eu sou crente. Afrontou aquele que ainda não se mostrou que é crente. Porque as nossas armas, como a pastora mesmo diz, as nossas armas são espirituais. Pastor, como que nós vamos vencer isso? De joelho, dizendo: Deus abençoe o nosso Brasil.
Jesus abençoa o nosso Brasil, Jesus abençoa os jovens, levanta homens de Deus, mulheres de Deus, missionários de Deus, levanta os jovens, enche eles do Espírito Santo. Essa é a oração, é o papel da igreja. Louvado seja o nome de Jesus. Não é fechar os ouvidos para o mundo, querido, e abrir os ouvidos espirituais. Tudo isso é distração. Tudo isso é distração, aleluia. Tudo isso é para trazer dentro do teu coração que ira, raiva, para você querer se defender. O evangelho não precisa ser defendido, Cristo não precisa ser defendido, Cristo é para ser vivido, aleluia. Cristo é para ser vivido somente, aleluia. Deixa que Ele por si só, porque Ele já está introduzido, aleluia, no meio dos anjos, à destra de Deus Pai. Ninguém pode parar o nosso Senhor, aleluia. O Senhor Jesus vai dizer: eu dou testemunho de mim mesmo, porque eu vi o Pai e foi o Pai que me enviou. Porque a lei dizia que quem deveria dar o testemunho é outras pessoas. O Senhor Jesus, Ele vem mostrando, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, o quanto nós somos ignorantes, a ponto de ser levado por ventos. A arma poderosa da igreja é a oração. A arma poderosa da igreja é a palavra de Deus. A arma da igreja, querida, é estar na santidade diante do Senhor. Aleluia. Pode passar uma multidão para lá. Como eu disse para você, louvado seja o nome do Senhor. No meu primeiro amor eu ficava pensando assim: nossa, quantas pessoas vão para o inferno. Eu ficava triste. Eu ficava pensando, aquele meu coração pesava, até que eu fui tendo experiência com Deus e eu achei dentro da Bíblia. A Bíblia está dizendo que a salvação é dom gratuito de Deus, então é com Deus. Jesus está dizendo também: não teme o homem, mas teme aquele que pode mandar o corpo e a alma para o inferno. O inferno também é com Deus. Aleluia. Você não consegue segurar alguém que decidiu não andar com Jesus. Você não consegue salvar ninguém que decidiu não querer o céu. Então você precisa viver o que? O sobrenatural de Deus, querido. Louvado seja o nome do Senhor. Nós nos livramos disso. Nós temos que ter misericórdia, sim, aleluia. Mas a graça está aí oferecida para todos. Se nós pudermos pregar a palavra do Senhor, a palavra que vai fazer efeito. Não é eu, não é você que vai segurar alguém na presença de Deus, porque estar na igreja é só um lugar de reunião. Você tem que estar no reino, tem que estar na presença, tem que ter Jesus. Porque Jesus é 24 horas, é eterno, é para sempre. A porta que você entrou não tem volta mais, aleluia. Você é crente aqui, você é crente no Nordeste, é crente nos Estados Unidos, no Japão, você é crente em todo lugar, aleluia. Partido político é uma ideologia, é um segmento. E nós temos papel de cidadania. Mas procura saber o que é cidadania. Aleluia. Nós precisamos, querido, começar. Sabe o que nós devemos fazer? Começar a mudar, aleluia, o nosso ambiente. Aleluia, nós começamos a mudar o nosso ambiente, dominando com a palavra de Deus. Aleluia, Deus libertando a nossa alma, nos enchendo no Espírito, falando ao nosso coração. A gente começa, aleluia, dominando o ambiente com a palavra, com a presença. Aí você vai, aleluia, fazendo a sua parte, o outro faz a outra parte. Aí nós vamos enchendo, aleluia, enchendo o lugar da presença do Senhor. Quem entra recebe a presença. Você coloca mais fogo, você é uma tocha acesa. É isso que nós devemos fazer, aleluia. E às vezes nós estamos comendo, aleluia, só comida estragada e rejeitando a palavra de Deus, porque os nossos olhos são a janela da alma. E olhamos só a situação de política. Irmão, cuida da sua salvação. Nós temos que interceder, nós temos que votar, nós temos que fazer, aleluia. Mas a verdade absoluta é Jesus, é Cristo. É o Senhor que tem uma bandeira para nós, querido. Uma bandeira da vitória, aonde o teu sangue foi derramado. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Toda honra e toda glória seja o Senhor. Pode encenar, pode colocar um Cristo sendo lá, profetizar, não tem nada a ver, aí espancado lá. O que tem a ver?
que tem a ver? Eu vejo a pequenez de mente. Querido, nesse negócio, aleluia. E a igreja vai entrando nessa onda. Nós temos que lutar, querer lutar com o joelho, colocando as pessoas certas, orando, buscando, falando do amor de Deus, convertendo o político corrupto, falando do amor do Senhor, não entrando na onda dele, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, querido, dou o que doer. Eles queriam matar Jesus, mas Jesus falou: não vou sair daqui, e ainda curou o cego. O problema é que a corrupção só existe porque há concordância. Não tem como corromper sozinho. Há concordância. Pastor, mas todo mundo faz, mas você é do céu. E se começar por você, melhor ainda. Fala, não vou fazer isso aí não, irmão. Eu vou falar, mas vou abrir a boca. Você pode morrer, azar. Só que a igreja não está preparada para isso, sim ou não? Por causa do evangelho mesquinho, sim ou não? Ou o evangelho partidário. Evangelho mesquinho ou evangelho partidário? E se tiver alguém que não é do segmento seu e batizado com o Espírito Santo, não vai entrar no céu? Então nós separamos as coisas. O Senhor tratou muito comigo nessa noite, aleluia, para que nós venhamos crescer em graça. Quanto mais você crescer, a igreja crescer em graça, nós iremos o quê? Sufocar o adversário, porque a luz vai dissipar as trevas. Aleluia, a luz vai dissipar as trevas. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele começa a falar com os fariseus, porque lá havia várias religiões, os fariseus, seduceus, havia outro segmento de, aleluia, que acreditava em Deus, mas Jesus não veio com segmento, ele veio com a verdade, ele veio com a palavra pura, aleluia, porque segmento, aleluia, inflama o ego, o segmento levanta ídolo. O segmento separa pessoas para ser adorado. E às vezes você vai começar a adorar alguém, aleluia, e vai esquecer que é um Salvador no céu, que é o Rei dos Reis, que é o nosso Senhor, que é Rabi, aleluia. A nossa mente não pode estar, aleluia, no mundo. A nossa mente tem que estar curada. Temos que ter a mente de Cristo, aleluia. Separar as coisas que é da terra e as coisas que é do céu. Eu volto na terra, mas não vou perder a minha salvação não, aleluia, porque Deus me salvou e me comprou com o seu sangue. Está acabando, nós vamos embora. A igreja é muito mais forte do que nós imaginamos. Muito mais forte do que nós imaginamos. Ninguém pode com a igreja, irmãos. Com a igreja cheia do Espírito Santo, na palavra de Deus, nós vamos vencer essa batalha. O Senhor me mostrava sobre a cegueira espiritual. O coração é terra terrível, coração enganoso. E eu não posso permitir o ensinamento fora da palavra de Deus. Aquilo que Deus tem com um ou com o outro, isso Deus vai levantar. Mas nada pode substituir o que Ele é de verdade. Porque se Ele não é nada na nossa vida, não tem por que nós vivermos mais. Porque se esse evangelho não te salvou, não me salvou, não tem por que nós crermos nele. Mas não foi uma coisa que o homem falou, foi o seu espírito que sentiu. E quando você batizou nas águas, você sentiu a sua alma sendo salva. Você sente a presença do Espírito Santo na tua vida. E esse Espírito Santo, ele te enche para te libertar do mundo. Para você ficar bem leve para ouvir as palavras do Senhor. Tem coisas melhores no reino de Deus que nós ainda não experimentamos. Que está disponível para aquele que busca. Porque aquele que bate, a porta abre. Aquele que procura, encontra. Nós somos tão pequeninos na fé, aleluia, que um problema dentro de casa é capaz de te arrastar meses e meses, e a glória de Deus passando diante de você todos os dias. Pastor, e esse problema?
Primeira coisa, você tem que curar o seu psicológico. Colocar a sua cabeça no lugar. Você não muda ninguém. Você não transforma a vida de ninguém. Primeiro ponto. O segundo ponto. Eu fui remido e lavado pelo sangue do Cordeiro. Já começa a andar na rua, na sua casa, como remido e lavado no sangue do Cordeiro. Terceiro ponto. Ninguém vai roubar a minha coroa de vida eterna. Você tem a convicção da sua salvação e você tem a mente de Cristo. Quarto ponto. Não abro mão dos valores, dos princípios que o céu me entregou. E você vai. Não é difícil ser crente não, irmão. É difícil disfarçar ser crente. Porque na hora que nós formos confrontados, não teremos bases para vencer. Todas as humilhações que eu passei por esse tempo todo, na hora certa eu usei a palavra de Deus. Quando a palavra do Senhor veio como bomba, puff, aleluia, a glória de Deus se manifestou de novo. Ninguém pode ir contra o seu Senhor. Ninguém pode ir contra a igreja de Deus. Deus está contando que a igreja coloque o seu joelho no chão e ore, e ore, e ore. Pode levantar sacrifícios, o que for, a promessa de Deus vai se cumprir. Só que os sacrifícios que são levantados, vidas são perdidas. E nós, como igreja, temos que interceder. Ah, pastor, interceder por aqueles que estão lá desfilando? Pior que é. Interceder para aqueles que estão ali? Interceder, irmãos. Interceder. Por incrível que pareça, a igreja tem que interceder. Não, pastor, eu quero que caia um raio lá. Não, não. Não faça como João, nem Tiago. Não é isso? Vamos orar para cair sobre os samaritanos. Jesus falou, não, negativo. Eu não vim para destruir, eu vim para salvar. A igreja só terá a cara de Jesus quando orar para os seus inimigos. A igreja só irá se parecer com Cristo, louvado seja o nome do Senhor, quando perdoar os seus acusadores. A igreja só irá parecer com Cristo, aleluia, quando entregar a sua vida para salvar aqueles que não merecem. Aleluia. Bateu. E nós achávamos que era crente, né? Passamos a ser mais crente agora. Caiu só mais uma barreira. Fica para lá e para cá. Posta na rede social. Bonito. Vou dar a minha resposta. Vou dar minha resposta na rede social. Dá a sua resposta no jejum e oração. Faça como Jesus fez lá na cruz do Calvário. Pai, aleluia, perdoa eles, pois não sabe o que faz. É isso que a igreja, esse é o caminho da igreja. O caminho da igreja não é confrontar, não, aleluia. São almas sequestradas pelo diabo, são almas dominadas pelo ego, são almas arrebatadas pelo inimigo, e Deus quer que você arranque da mão deles, mas não é indo em direção a eles, não, aleluia, é trazendo eles para a luz, para a palavra de Deus. Está acabando, nós vamos embora. Aleluia. O diabo sabe muito bem como inflamar o ego de alguém. O diabo sabe muito bem levantar ídolos. O diabo sabe muito bem, querido, louvado seja o nome de prender pessoas em suas vontades carnais. Aleluia. Só que a carne não pode com o espírito. E nós servimos o Senhor em espírito e verdade. Nós temos um compromisso na terra, irmãos. Essa noite foi uma noite de tribulação. Porque o adversário quer que todo mundo bate cabeça. Enquanto ele está trabalhando. Tem que orar para Deus guardar as pessoas na BR. Não é orar só para a sua família, não. Tem famílias aí que precisam de intercessão. Nós temos que orar para que essas pessoas, e profetizar que seja o último carnaval dele. Mas não é para ele morrer, não. Porque o próximo ele vai estar aí na presença do Senhor. É o último carnaval desse jovem, porque o próximo vai estar no retiro em nome de Jesus. Nós temos que ter, aleluia, essa convicção, querido.
Você veio para servir, a igreja veio para servir, aleluia. Sabe por quê? Porque chegará um dia, assim como a pastora cantou domingo, chegará um dia que nós iremos para o nosso lar, é lá que é o descanso, aleluia. Nós estamos de passagem pela terra, somos forasteiros, como Paulo diz, como Pedro, nós vamos para o céu, lá que é o nosso lugar, lá que é o nosso repouso, lá que é o nosso descanso. E na terra, trabalho, servir, trabalho, servir, trabalho, servir. A igreja tem que trabalhar, aleluia. Obrigado. Deus abençoa. A igreja tem que trabalhar. A igreja está presa nos seus eventos. A igreja está presa em dominar aqui no meu aprisco. Aleluia. A igreja está presa, querido, em muitas coisas que são colocadas, enquanto pessoas estão perdendo vidas, enquanto você não abre a boca para falar do amor de Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Deus me despertou sobre esses confrontos, aleluia. Deus falou comigo, querido, eu já estou acabando. Deus falou, se não fosse eu na tua vida, olha o que viria sobre você, aleluia. Eu tive uma visão muito forte, louvado seja o nome do Senhor, querido. Eu estava andando numa escuridão, e de repente veio um elefante na escuridão, e ele veio na minha direção, mas com muita fúria, com muita raiva. E o Senhor falava, veio algo muito forte contra a sua vida, grande, para destruir você, para você cair da fé, para destruir, para matar você, matar sua família, matar sua casa. Mas você nem viu, mas eu te livrei. Aleluia. Deus livra a igreja, irmãos. Existem perigos muito maiores do que a gente não está vendo. Aleluia. E o perigo às vezes é transferido para dentro da igreja. Você matar um irmão e ele morrer na fé. Aleluia. Ganha pessoas para Jesus, mas mantém o irmão dentro da igreja também. Traz mais pessoas para Jesus, começa a cuidar. Começa a fazer como Paulo, sofrer as dores de parto até que Cristo seja gerado nele. A igreja tem que focar em ganhar pessoas para Jesus. Quem que nós vamos ganhar para Jesus? Querido, deixa eu te dizer uma coisa, a gente vai embora. Você não tem noção do que Deus pode fazer através da sua vida. A gente não sabe quem, aonde, como e o que Deus vai alcançar através de nós. Quando eu começo a ouvir o testemunho do jovem, começo a ouvir testemunho de pessoas, eu nem sabia que Deus me usou para isso. Eu fico pensando assim, nossa, a gente não tem noção do que Deus alcança através da nossa vida. Abre o coração, seja crente em qualquer lugar, seja o crente do céu que está esperando a volta de Jesus. Viva o sobrenatural de Deus todos os dias. As palmas que louvam o Senhor. Obrigado aí. Glória a Deus. Coloca sobre seus pés, por gentileza, em nome de Jesus. Vamos estar encerrando em nome de Jesus. O lema da nossa igreja é que diminua eu para que tu cresças, Senhor. Em nome do Pai, um, em nome do Filho, dois, em nome do Espírito Santo, três. A igreja diz: que a tua mão em sinal de receber, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão consoladora de Deus Pai, que a doces consolações do Espírito Santo, e seja sobre toda a igreja. Que Deus te abençoe e vá em paz em nome de Jesus.